Gravar e vamos compartilhar a tela. Então, gente, o que acontece no tratamento da fibrose? Vocês conseguiram entender esse resumex que eu fiz assim? Tá? Então, né? Você pode fazer a eletroterapia, que no caso, ultrassom, a rádio Ender, para melhorar antes, para amolecer aquele tecido interno, e faz as manobras. As manobras de Sirex, as manobras de Weterfald, a pompagem, terapia manual, e daí depois faz a drenagem. Então, por último, é a drenagem, tá? Então, só relembrando. Sirex, você vai fazer pegando lá, né, ali naquele tecido fibrótico, assim, ó. Fazendo uma tração, vai e volta. Porque daí você estimula o processo inflamatório, tá? Daí você pode fazer, depois você pode... daí você consegue mobilizar aquela fibrose melhor. O Weterfald é esse amassamento que eu puxo, rotação... Deixa eu puxar aqui. Puxo, rotaciono. A pompagem eu faço assim, abrindo a cicatriz, só que eu gosto de fazer com as duas mãos, né? Uma mão puxa para um lado, outra para o outro. E a aderência cicatricial eu vou fazer transversal, vai, né? E daí depois perpendicular, e daí gira para um lado, depois gira para o outro, tá? E para ter esse resultado legal, né, o que a gente precisa indicar para o paciente? Ele usar diariamente a malha compressiva. Então, eu preciso fazer uma pressão ali para aquele tecido ser colado de novo, né? Ele se juntar, ser aderido é a palavra certa, se juntar de novo. Então, isso na abdominoplastia, na lipo, então o paciente tem que usar a malha compressiva. E tem vezes que o paciente usa ou um EVA ou uma espuma por baixo para fazer uma compressão. Só que o certo é usar aquelas plaquinhas, né? Que a gente já mostrou na outra aula. Então, na frente do abdômen tem aquela plaquinha, que tem um formatinho assim de coração, porque pega ali na região pubiana. Tem os chinelinhos, que a gente chama que é aquela plaquinha mais compridinha para usar nas laterais, que geralmente é ali nas laterais dos flancos que tem uma região grande de fibrose. Só que o que é importante? Essas placas, elas não podem marcar a pele da pessoa de jeito nenhum. Às vezes pode fazer um garrote, ou pode ficar marcada aquela placa ali, marcou, e daí ali vai formar fibrose. Então tem que cuidar muito, tá? Para aquela placa estar bem esticadinha na pele e para não, em vez de melhorar, piora a pele, piora a fibrose. E, é claro, nós, né, da estética, enfatizar a importância do paciente fazer o repouso correto, dele fazer um pós-operatório correto, porque isso vai indicar muito como que ele vai estar. Então, fazer uma alimentação, fazer um repouso, tomar muito líquido, cuidar, né, com a alimentação, que às vezes a pessoa faz a lipo e daí avacalha, come um monte de coisa, em vez de melhorar, piora. Então, tudo isso a gente tem esse papel importante para falar para a pessoa, tipo, você tem que se cuidar. Então, gente, aqui, ó, calma aí. Aqui, por exemplo, ele está mostrando, vocês conseguem ver que, olha aqui, ó, tá cheio de risquinho, vamos dizer assim, cheio de marquinha. Então, bem provável que essa pessoa tenha usado uma placa talvez menor que o abdômen dela. Então, ficou uma placa aqui, a outra placa aqui, sabe? Ficou aqui, ó. Talvez aqui até seja um seroma. Aqui ficou deprimido. Eu vi que alguém escreveu no chat, mas agora não consigo olhar. Já vejo. Então, esse processo da fibrose começa normalmente a partir do 7º dia, né, pós-operatório,
Após o período, já começa a segunda fase do colágeno, da reparação orgânica, e é aí que tem que ficar atento nessa mudança, tá? Então, beleza de fibrose? Deixa eu abrir aqui para vocês. Ver se eles me fazem positivo ou quiserem perguntar. Quem que tá com vídeo aí? Ninguém tá com vídeo? Tudo bem? A Bianca já fez um joinha. Beleza, então. Então, vamos seguir em frente das outras complicações. Então, o granuloma. Então, o que acontece? É uma reação inflamatória, tá? Que o corpo, ele viu que tem alguma coisa estranha. O que é o caso, né, dessa corpo estranho seria o fio cirúrgico. Então, aqui foi feito um corte histológico e foi visto, né, que o fio cirúrgico foi fagocitado pelos macrófagos. Então, os macrófagos viram que, poxa, tem um corpo estranho, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a fagocitose. Só que, na verdade, não era para fazer essa fagocitose, né? Então, acontece tendo o quê? Uma reação inflamatória, porque o corpo não aceitou aquele fio cirúrgico. Então, quando acontece isso, às vezes o médico espera, faz aquele fio, que hoje em dia já é reabsorvível, então eles já fazem com o material, para o corpo mesmo reabsorver normalmente e não ser considerado, não ter essa reação inflamatória, não ser considerado um corpo estranho. E quando acontece, às vezes depois que cicatrizou, o próprio corpo expulsa o ponto. Então, isso vocês vão ver bastante. De vocês estarem atendendo a pessoa, ela já tirou os pontos, ela já está bem, e daí daqui a pouco você vê um pontinho preto. Às vezes você pega lá uma pinça, é um ponto mesmo, tá? Então, isso acontece também. Então, hematomas após a cirurgia. Então, hematoma ou tumor de sangue ou nódoa negra, todas as definições têm o mesmo significado. Então, o que é o hematoma em si? É uma coleção de sangue em um órgão ou tecido ocasionado pelo rompimento dos vasos sanguíneos de maior calibre, formando uma bolsa arroxeada ali na região. Geralmente é bem localizado, ocorre por lesão, traumatismo ou alterações hematológicas da parede vascular, causando esse extravasamento das células sanguíneas para fora dos vasos, atingindo os tecidos. Então, o que acontece? Lesionou aquele vaso sanguíneo, né, por essa, no caso da cirurgia, né, pelo traumatismo pós-cirurgia, e aquele sangue que vazou, que extravasou, vai atingir os tecidos. E geralmente é um extravasamento grande, então vai formar ali um hematoma, né, um roxo grande. Pode ocorrer em qualquer parte da pele, e principalmente no pós-operatório imediato ou no tardio, mas geralmente mais ali no imediato, que você vê que ficou aquele roxinho. Agora, o que pode acontecer no tardio? Às vezes, aquele hematoma que estava ali numa região, vamos dizer, mais em cima, ela desce. Então, o que é quando a gente fala assim, o hematoma desce? É porque por causa da gravidade, né, gente? Então, isso acontece muito, tá? De você fazer vamos dizer ali, uma lipo, e daí quando você vê ali a região pubiana, tá toda edemaciada, entendeu? Então, deixa eu só arrumar uma coisa. Então, acontece isso muito.
Então, a gente vê que realmente o hematoma, ele desce. Ah, deixa eu ver aqui o chat. Vou tirar agora meia-noite, não tem problema. Não, não tem problema. Pode assistir, Cláudio. Então, isso a gente vê muito, tá? Que esse hematoma desce. Então, daí a gente considera isso de tardio, mas não é que apareceu o hematoma depois, não. Já estava ali, e daí pela gravidade a pessoa fica em pé, então vamos dizer, fez uma cirurgia de face. Então, aqui, ó, né, na blefara, alguma coisa no olho. Quando você vê o hematoma tá aqui, ó. O nariz a gente vê também. Daí quando você vê o hematoma da pessoa tá aqui, ó, na metade da face. Por causa disso. Pela gravidade, esse hematoma desce. Então, assim, a gente vai falar para o paciente usar essa cinta compressiva, só que eu coloquei ali um entre parênteses. Para essa cinta ela não estar tão apertada, porque eles têm que, na lipo principalmente, o paciente ele vai fazendo o ajuste da cinta, tá? Só que se a cinta está muito apertada, ela em vez de ajudar, ela pode prejudicar a circulação no local. Então, ela tem que estar apertada, firme, porém não tão apertadíssima. Porque uma vez eu já peguei paciente que foi ajustar a cinta e falou: doutora, não consigo respirar. Posso usar? Eu falei: não, de jeito nenhum. Ela até ficou brava com a pessoa que, né, com a pessoa que ajustou, porque daí já tinha cortado aquele tecido da cinta. E daí ela falou: então eu vou esperar eu murchar mais, vou usando uma outra cinta que eu tenho mais larguinha. Eu vou esperar o meu edema, né, diminuir mais, para daí eu usar essa que eu mandei ajustar. Falei, beleza, então. Então, muito apertada não é legal, tá? E fazer a drenagem, né, logo após a cirurgia, ou a lipo evita o acúmulo de líquido no local. E isso diminui a pressão ali dos vasos, né? Porque assim, ó, imagine que os vasos é como se a gente estivesse dentro de uma sala de aula. Então, ele tem um espaço entre eles. Se tiver um monte de água entre a gente vai estar sendo esmagado, vai estar tendo uma pressão nesse vaso. Então, se eu dreno, elimino aquele líquido, porque a drenagem é o excesso de líquido no meio intersticial. Daqui, acho que umas 2, 3 aulas, que a gente vai fazer essa revisão do sistema linfático. Então, esse líquido é no meio extracelular, né? No meio intersticial. Então, quando você drena, quando o corpo capta aquele excesso de líquido, isso dá um alívio para os vasos sanguíneos e para os vasos linfáticos também. Então, esse alívio dos vasos vai fazer essa diminuição da pressão, né? E daí vai fazer com que o hematoma também ele consiga ser reabsorvido mais facilmente, tá? E outra coisa que o corpo produz uma neovascularização. Então, ele passou por aquele processo cirúrgico e daí o corpo vai lá e faz uma nova vascularização naquele tecido. Na região abdominal, tem a sensação de flatulência, aumento de sensibilidade e deformação do contorno do abdômen. Então, aquele hematoma ali está ocupando tanto espaço, né? Aquela coleção ali de sangue no abdômen, e vai formar uma flatulência. Então, a pessoa fica se sentindo inchada, se sentindo mal, tá? Vai aumentar a sensibilidade, a pessoa fica mais dolorosa e aparentemente você vai olhar que vai ter uma deformidade na barriga. Então, aqui eu trouxe um hematoma, né, ali da cirurgia, então vocês conseguem ver. Outra coisa, gente, os hematomas, né, as equimoses principalmente, elas vão mudando de coloração. Então, isso a gente bem já viu na aula, que ela vai ficando, né, mais esverdeada, mais amarelada, até o corpo ir reabsorvendo totalmente. Então, o hematoma é comum em praticamente toda cirurgia, mas principalmente na de face. Face fica muito, né? Igual eu falei, aqui a rinoplastia, a blefaro, né? Aquele hematoma vai descendo. Então, fica o hematoma.
abdômen, principalmente a abdominoplastia, e na lipo, porque é uma agressão, né? A cânula vai e volta, vai e volta. Ah, gente, uma coisa, quem nunca assistiu, pesquisa a cirurgia de lipoaspiração na internet. E quem puder, né? Agora tudo bem, que é uma época ruim, por causa do coronavírus, mas é bem legal, gente, vocês irem assistir uma cirurgia. Então, cara de pau mesmo. Liga para o cirurgião, né? E fala, olha, eu tô fazendo estética, eu tô no último ano e tal, tô no último período, né? Que agora já vão entrar aí muita gente no último período. E eu gostaria de assistir uma cirurgia, o senhor me permite e tal, tal, tal. A única coisa, gente, que é assim, deixa eu abrir aqui. Alguém já assistiu cirurgia? Sim ou não? Grey's Anatomy. Conta. Sacanagem, Grey's não. Anatomy. Não. Nunca ninguém assistiu? Eu não. Tá. Nem Então, sabia que podia. nossa, eu já assisti muita cirurgia. E daí é legal, assim, ainda mais se você tiver alguma amiga, algum conhecido que vá fazer a cirurgia plástica, você já fala pro médico, olha, eu que vou atender ela depois da cirurgia. Então, eu gostaria de assistir a cirurgia. Só que assim, gente, o campo, quem nunca entrou no centro cirúrgico, é tudo estéreo. Então, você vai ficar paramentada com roupa de cirurgia, né? Aquela roupa cirúrgica, tudo estéreo. E você não pode encostar em nada. Então, você vai só olhar, você é assistente do médico, né? Então, você bota a tua mão para trás, para não ter o risco de você querer tocar em alguma coisa, e você mantém uma distância segura do campo cirúrgico. Porque se você se sentir que você tá meio passando mal, ele sempre brinca. Se você for ver que você vai desmaiar, desmaia para trás. Para você se desmaiar para frente, se desmaiar em cima do campo cirúrgico, você estragou toda a cirurgia. Então, assim, isso é uma dica, tá? Quem for assistir, principalmente pela primeira vez, e se vai às vezes se sentir meio mal, porque baixa a pressão, né? Você fica com a cabeça, assim, com o rosto no ar-condicionado para dar uma arejada. E com aquela roupa mesmo, se você não encostar em nada, você não está infectando nada. Então, a sala da cirurgia é o corredor, né? E tem vários centros cirúrgicos. Então, você pode sair daquela cirurgia e dar uma volta no corredor. Tomar uma água. Igual eu falei, você não está encostando na cirurgia, então você não vai infectar, né, a cirurgia. Claro, você vai sentar no chão, fazer uma coisa assim que você possa se sujar, né? Mas você vai estar em pé andando. Então, dá uma volta pelo centro cirúrgico, respira e daí volta para a cirurgia. Isso caso você se sentir meio mal, ainda mais que é a primeira vez, por causa que é muito sangue, né? Mas eu aconselho assim, quem for trabalhar com pós-operatório, assistir sim as cirurgias, tá? Para você se aproximar do que está acontecendo e para você ter esse contato com o médico também, né? Eu acho que vale a pena. Fica a dica. Tá voltando, né, hematoma. Então, face, abdômen, pensando ali numa abdominoplastia e numa lipo. Prótese de mama também fica bastante hematoma. Todas essas cirurgias por ter um deslocamento maior do tecido. Então, esse deslocamento faz com que fique, né, tenha esse extravasamento sanguíneo pela própria intervenção cirúrgica, né, ali no local. Então, a gente tem a diferença do hematoma e da equimose. Então, a equimose é uma infiltração de sangue na malha dos tecidos. Aparece com uma mancha avermelhada, às vezes meio vinho, e vai sofrendo alteração. Igual eu falei, ela vai ficando mais esverdeada, daí depois, azulada, esverdeada, azulada, amarelada. Então, o corpo vai absorvendo aquilo. E ela surge dessa ruptura desses capilares. Só que ela ocorre por traumatismos pequenos. Então, estou andando, bati meu braço aqui na mesa. Fiquei com um roxinho, que a gente chama. Então, é uma equimose. Passei por uma cirurgia grande, um trauma grande. Então, é hematoma, tá? Então, é essa a diferença. A equimose é mais light, vamos dizer assim, né? Mais suave.
E o hematoma é um extravasamento sanguíneo no tecido maior, não é ali no local. E os riscos de um hematoma? Então, o risco é o desenvolvimento de infecções. Então, a lesão criada na área do hematoma, ela pode se tornar crônica, né? Crônica é quando é recorrente, né? Muito tempo, e isso pode ficar sequela. Então, qual que é a sequela que pode ficar, gente? Alteração da coloração. Então, isso pode acontecer. Do paciente formou um hematoma, né, de um pós-operatório, e não foi tratado, aquele corpo não, o corpo da pessoa não reabsorveu sozinho aquele hematoma, que foi muito profundo, não fez nada, né, não fez, às vezes, um pós-operatório direito, e acontece de ficar aquela coloração alterada, tá? Então, a pele da pessoa fica com uma cor alterada mesmo. E daí, às vezes, tem que fazer um ácido, alguma coisa depois para melhorar essa coloração. E daí pode melhorar ou não, né? Depende da tonalidade da pele da pessoa, depende de como que a pessoa reage. E essa evolução, né, cicatricial de deformação é capaz de limitar a mobilidade. E às vezes, se ficar, vamos dizer assim, algo muito agressivo, pode até ficar um pouco mais duro aquele local. Porque vocês veem que o hematoma você fica, né? Como se formasse ali um coágulo mesmo. Então, aquele coágulo que tem que dissolver. E isso pode fazer essa limitação da mobilidade. Então, a pessoa tem dor, ela para de mexer aquele membro, por exemplo, porque ela está, né, com dor. E isso vai limitar os movimentos do tecido, tá? Então, o objetivo é a gente tratar para o corpo reabsorver, para a coloração ficar ok, e lá dentro, para não ficar esse coágulo, para realmente a mobilidade do tecido ali, a oxigenação daquele tecido ficar 100%. Então, as causas desse hematoma. Pode ser uma alta, né, na pressão arterial, depois do procedimento. Pode ser por doenças dos vasos sanguíneos, que causa esse afinamento das paredes. Pode ser por violação da coagulação do sangue. Pode ser por lesões antigas e ingestão de certos medicamentos, né? Então, medicamentos que alterem essa questão da parte sanguínea. Então, às vezes, se a pessoa toma anticoagulante, alguma coisa assim, é bem provável que ela forme muito mais hematoma, e daí se conversa principalmente com o vascular, né? A pessoa vai ter um médico vascular. Ou às vezes o vascular até atua junto ali na cirurgia. Por isso que eu falei que é legal assistir a cirurgia, porque daí se conversa com os médicos, para você poder entender, né? O que a pessoa tomou, o que eles estão dando, o que a anestesia está dando, para você saber como que foi a cirurgia, para você poder atuar exatamente no pós-operatório. E a prevenção. Então, usar a malha você viu, tá em todas, né? A malha, sendo a cirurgia, tem que usar a malha. Ah, gente, outra coisa. É legal o paciente ter duas. É caro os macaquinhos, tá? É uns 300 e pouco. O da marca Model é muito bom. O da marca... Ai, tô olhando? Já lembro o nome. Então, tem umas 2, 3 marcas, assim, muito bons. E elas são caras, mas a pessoa tem que ter. No mínimo 2. O certo é ter 3. Porque principalmente ali, bem naquele início do pós-operatório, vai sangrar muito. Então, sai o seroma, às vezes, né? Aqui a gente já vai ver, tá? Sai esse líquido. Pode ter alguma infecção, então, alguma deiscência que está vazando, alguma coisa. Então, vai saindo, né, fluidos corporais e isso mancha o macaquinho. Então, assim, a pessoa vai ficar com o macaquinho todo sujo, sendo que ela precisa estar toda asséptica para não pegar nada, né? Não pegar nenhuma infecção na cirurgia. Então, a pessoa tem que ter uns 2, 3 macaquinhos, tá? 2, 3, a gente chama macaquinho, né? Mas é a malha compressiva. E ter também essas plaquinhas que eu falei para ter essa aderência no tecido. Então, inicia, né? A prevenção é fazer a drenagem linfática ali logo no, né? No imediato.
Assim que o médico libera, tá? Geralmente ali no 7º PO, né? Tem médico que já libera no 2º PO perfeito, né? O médico que tem uma visão melhor, já libera ali no 2º, 3º pós-operatório, e já pode estar atuando. E isso tudo vai fazer com que o corpo reabsorva esse hematoma. Manter a área operada elevada para aliviar as tensões. E além das tensões, o que a gente está fazendo? Agindo contra a gravidade. Então, eu fiz uma cirurgia, vamos pegar aqui meu rosto que está mais fácil. Fiz uma cirurgia de face. Quais são os meus linfonodos principais na face? Aqui, ó, os parotídeos pré-auriculares, mentonianos, mandibulares, cervicais e o ângulo venoso. Então, essa linfa ela vai descer, consequentemente o hematoma, ó, falta 10 minutos para esse, como passou rápido, para esse vídeo acabar. Esse hematoma é bem provável que vai descer. Então, eu vou ficar em pé o dia inteiro, vou ficar com aquele roxo? Não, eu vou deitar, para quê? Para aquele hematoma vir para onde? Lá para os meus parotídeos, para os meus submentonianos, para o meu corpo drenar aquilo. Tá? É a mesma coisa. Fiz uma cirurgia no abdômen. Vou ficar o dia inteiro em pé, o dia inteiro sentada, comprimindo aquela barriga? Não. Eu vou ficar em elevação, Trendelenburg, que a gente já viu, né? Que fica ali uns 35, 45 graus, 30, 45 graus de elevação, para ter esse retorno, tá? E para dar uma aliviada na tensão, principalmente onde tem a cicatriz. Pensando ali numa abdominoplastia, né? Que é de ponta a ponta. Ou uma flancoplastia, que é o contorno inteiro, né, do corpo do paciente. Se a cirurgia foi feita no rosto, apoie-se quando deitar, permanecer a cabeça... então eu já falei, a pessoa vai ficar deitada, né, um pouquinho com a cabeça mais elevada para ter esse retorno, mas não vai ficar o dia inteiro sentada ou em pé, ela tem que deitar. Outra coisa que é legal fazer, gelo. Então, gelo direto na pele? Não, uma compressa de gelo no local, principalmente ali nas 48 primeiras horas, que tem que é aquele processo inflamatório inicial, para o corpo fazer. O gelo vai fazer o quê? Uma vasoconstrição do tecido, tá? Para daí o corpo poder reabsorver aquilo tranquilo. Se eu fazer uma vasodilatação, vai fazer mais hematoma ainda. Para fazer isso, ajuda a contrair os vasos sanguíneos no local, que diminui o sangramento, que é isso que eu acabei de falar. O paciente precisa descansar para acelerar sua recuperação. Então, o paciente ele fica muito fraco, ele perdeu muito sangue, tá? Então, ele tem que ter uma boa alimentação, ele tem que ter esse repouso. Então, gente, vocês orientem bem esse paciente, porque o que acontece? Muitas vezes ele, não, daqui 15 dias, vida normal, eu vou trabalhar. Só que não, ele precisa se recuperar, tá? Às vezes o paciente faz a cirurgia e não tem essa noção do pós-operatório. É a gente que tem que explicar. Então, ele descansar para ter esse processo de recuperação mais rápido. Exercícios, também o excesso de exercício pode causar complicação, né? Evite elevar seu ritmo cardíaco ou pressão sanguínea ali nas primeiras 1, 2 semanas. Então, não vai fazer exercício vigoroso de jeito nenhum, porque você vai prejudicar. O que se pode fazer é uma deambulação precoce, que a gente chama na fisioterapia, que nada mais é do que uma caminhada, né? Para melhorar essa questão do trombose e tal. Mas é uma caminhada leve, nada muito forte. Outra questão de prevenção, alimentação, redução da quantidade de sal, tá? Que o paciente ingere. Isso vai ajudar a reduzir os inchaços e os hematomas no local, porque o sal retém esse líquido e vai resultar num edema, né, no inchaço e no hematoma, tá? Então, essa dieta pobre em sal pode diminuir a pressão sanguínea, o que diminui a chance de desenvolver hematomas. Diminuir também a ingesta de gorduras e a redução de gordura saturada e colesterol também pode ajudar a reduzir a pressão sanguínea, evitando hematomas. E outra coisa, gente, que pode evitar edema, que não tá aqui, mas que eu vou falar para vocês, é o açúcar.
também. O que acontece? A gente vê isso muito. O paciente fica ansioso, se drena, e o paciente está tão ansioso ele, do pós-operatório que ele se acaba de comer chocolate. Daí você começa a investigar. Mas tá comendo muito sal? Não. Mas você acha que não? Ai, doutora do céu, eu tô comendo um chocolate porque eu tô super nervosa. Elas falam isso. Então, também, daquele excesso de açúcar, o corpo não vai conseguir fazer uma drenagem correta, tá? Então, tudo isso tem que ser orientado para até os nossos resultados, né, do pós-operatório ser melhor. Ingerir. Isso é uma coisa bem legal. Ingerir alimentos ricos em vitamina K, porque a vitamina K é conhecida por ser um coagulante natural, podendo diminuir suas chances de desenvolver coágulos sanguíneos por afinar o sangue e diminui também a chance de desenvolver hematoma. Então, quais são os alimentos ricos em vitamina K? Os vegetais verdes, como repolho, alface, brócolis, espinafre. E outras fontes são os pepinos, as ameixas, pimenta, curry. Pimenta, eu não indico muito assim no início por causa desse excesso, né? Faz um pouco de vasodilatação, né? Então, eu já não indicaria assim bem no início, tá? Indicaria mais esses vegetais verdes, que são brócolis, espinafre e couve. Então, quando o paciente às vezes toma alguma medicação, a gente tem que orientar ele, né, sempre a falar com o médico. E a gente também, como a gente não indica remédio, eu também, como fisioterapeuta, não indico, né, eu não prescrevo o remédio, eu não posso interferir em relação a isso, tá? Então, essa parada abrupta, às vezes a pessoa, eu tô bem, eu vou parar de tomar antibiótico, eu também. Não, não pode parar de tomar, a gente tem que ter essa consciência de falar para a pessoa, né, vai parar de tomar só com o ok, com a aval ali do médico. Considere parar de usar os suplementos naturais, né, e alguns deles podem aumentar a chance de sangramento. Então, tem que ver se a pessoa, às vezes, está usando algum suplemento, como o alho, ginkgo biloba, erva de São João, óleo de linhaça, óleo de peixe e vitamina E. Então, tudo isso altera a coagulação. Então, se eu estou tomando esses suplementos, pode ser que aumente a minha questão de hematoma. Então, sempre parar de tomar esses medicamentos uns 15 dias, 20 dias, né? O certo era um mês antes da cirurgia. Em alguns casos, tem que ser feita a punção e a reoperação. Então, às vezes, tem que reoperar se a pessoa ficou com aquele coágulo muito grande, para fazer essa remoção do coágulo sanguíneo. E infecção. Beleza? Então, em relação aos hematomas, falando bastante coisa, né? Infecção. Gente, vocês abram o áudio aí, qualquer coisa do microfone e falem, tá? Tem bastante slide. Vai dar mais um vídeo, então se cair, a gente volta nesse de novo. Se cair, não, vai cair, porque tem 2 minutos aqui de reunião. Então, a infecção é a segunda complicação local mais comum observada na abdominoplastia, com incidência estimada de 1 a 3,8%, sob forma de ferida operatória ou seroma infectado. Os pacientes imunossuprimidos, que já têm imunidade mais baixa, desnutridos e diabéticos, são os mais propensos à infecção pós-operatória, né? Tabagismo, então voltamos a falar do cigarro, risco de infecção aumenta em 12% comparado com os não fumantes, né? Uma NASA e colaboradores fizeram esse estudo em 2003. Isso é explicado por quê? Por causa da vasoconstrição decorrente dos agentes presentes no cigarro, alteram a microcirculação cutânea, diminuindo a imunidade celular intrínseca e aumentando o quê? A necrose e o seroma. A gente já vai falar mais pra frente. Então, cigarro, gente, a pessoa tem que parar de fumar também. A infecção vai comprometer as bordas da ferida cirúrgica, vai prejudicar o seu aspecto final. Então, aqui tem uma fotinha, ó, atrás aqui de mim. Então, ó,
as bordas, vocês estão vendo que ela já não tá bonita? Ela já tá toda ela não tá redondinha essa borda, né? Então já prejudicou esse aspecto final da cicatriz, tá? Por quê? Por causa dessas bordas já ficaram alteradas. E né, para prevenir a infecção, asepsia sempre, tá? E às vezes o médico ele entra com antibiótico profilaxia. O que é isso? É uma profilaxia com antibiótico, administração de antimicrobianos, com esse intuito de fazer essa profilaxia mesmo, né? Às vezes toma antes mesmo de poder de ver que está ficando já com essa infecção e o paciente já toma. As feridas operatórias, quando infectadas, têm aspecto avermelhado ou amarelo